Oi, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar aqui pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Estamos já vamos chamar de a última sexta-feira antes do Natal, né? Então, a sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2024, satisfação em estar de volta com você ao vivo, programa Opinião. Então, hoje a gente tem a grata satisfação, a honra também de receber pela primeira vez aqui na nossa bancada o Procurador-Geral de Justiça eleito. Ele foi eleito para o biênio 25-26. Está aqui já dando o ar da graça, porque a gente vai, inclusive, conversar com ele a respeito das perspectivas, um pouco da origem dele também. Já vou dizendo que ele é de Rondonópolis, a turma de Rondonópolis está dando o ar da graça cada vez mais, não é? E veio aqui a nosso convite, eu fico muito feliz, agradecer também aqui ao nosso caríssimo doutor Deusdedit, que também deu uma força na indicação, dizer, pode ir lá, que o pessoal lá é gente boa, teve que mentir um pouco, né, para ele, mas aí a gente está aqui, hoje recebendo aqui para a gente saber um pouco mais aí, e porque no decorrer desse biênio aí, desse trabalho, eu não falei o nome dele, vou falar aqui, Procurador-Geral de Justiça eleito para esse biênio que eu falei, Rodrigo Fonseca Costa, o biênio de 25-26. Então a gente vai estar conversando ao longo do programa, dizia eu, então, ao longo do curso, né, ao longo desse trabalho lá à frente do nosso Ministério Público, a gente vai estar sempre, na medida das possibilidades, convidando-o para que possamos conversar mais, trazer mais as coisas do Ministério Público, as ações propriamente. Isso a gente já faz, inclusive, não só com os PGJs, não é? Mas com os procuradores de justiça e os promotores de justiça também. Sempre, felizmente, a gente tem aqui a presença desse pessoal que vem aqui também falar de suas respectivas áreas. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Sextou, né, Lorenberg? É. Agora semana que vem já é Natal, já o povo já começa a entrar no clima de Natal já propriamente. Nós vamos continuar trabalhando, não tem jeito, o Dorileu não dá trégua pra gente, a gente tenta falar com ele, mas não, enfim. É assim mesmo, a gente, se fosse um castigo até que a gente reclamaria, mas como é um prazer estar com você aqui a cada noite, a gente agradece inclusive, não é? Então tá. É isso aí. Se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, 99932-2529, está aí no rodapé para você interagir conosco aqui nesta noite com o glorioso Rodrigo Fonseca Costa, de Rondonópolis para o mundo. Bom tê-lo aqui. Boa noite, obrigado por aceitar o convite. Rapaz, olha só, o doutor Rodrigo, ele é novo, tal como o Deusdedit, né? Deusdedit, quando ele veio a primeira vez aqui, eu chamei de Harry Potter, né? Porque tão novinho assim, parecia assim. E o doutor do Rodrigo também, né? Doutor Rodrigo, você tem ideia, Lorenberg, vai fazer 45 anos agora, mês que vem, vai fazer 45 anos, quer dizer, tem uma vitalidade pela frente aí, e a gente agradece pelo carinho da sua compreensão de ter vindo. 2025 em diante, 2025, 2026, esse biênio, o que esperar que a Justiça, na sua acepção, pode esperar do seu trabalho? Você já está fazendo o processo de transição, como que o senhor pode dizer, quais são as principais metas? Eu sei que a tecnologia é uma delas, né? Tecnologia, essa que hoje está movimentando muito, né? O dia a dia das pessoas, enfim, a inteligência artificial, enfim. Eu queria que o senhor desse já nesses cumprimentos iniciais aqui, eu gostaria que o senhor já deixasse aí a sua marca para o telespectador do programa Opinião. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. É o que eu tenho dito, né? Que desde a minha campanha eu sempre fui movido por um sonho de aproximar o cidadão do Ministério Público. E eu venho conversando isso muito com os colegas, que a forma de comunicação no mundo vem mudando. Cada vez menos a pessoa
ele evita deslocamentos, ele quer fazer uma compra da sua casa, ele quer comprar pela internet, ele quer pedir pelo iFood, ele quer tudo mais rápido e sem sair da sua casa, do seu local de trabalho. O Judiciário, o Ministério Público vieram acompanhando isso. Você vê que hoje as audiências são virtuais, na sua grande maioria. E isso vem trazendo um ganho de escala para o sistema público de justiça em várias searas. Eu venho falando, Paulo, professor Lemberg, o seguinte: antigamente você tinha carta precatória. Você mandava uma carta precatória para São Paulo, para o Rio de Janeiro, eram anos, às vezes, para você cumprir, ouvir uma testemunha. Hoje você manda um link no celular, o sujeito para 10 minutos e consegue, com isso, resolver o problema do judiciário no mesmo dia. Hoje ainda comentava à tarde com um amigo, eu lembro dos policiais. Você ia, às vezes, uma tarde num fórum, né? Eu, algum tempo em Rondonópolis, tinha 40 policiais lá entre que fazia escolta de preso e quem ia depor. Então você tirava esses policiais da rua e muitas vezes eles passavam a tarde ali no fórum para ser ouvidos. Quando hoje ele para a viatura, se desloca um local só naquele momento, perde 10, 20, 30 minutos e continua o seu trabalho. Então, como entusiasta dessa área de tecnologia, eu quero que o Ministério Público, eu quero implantar no Ministério Público uma central de atendimento ao cidadão. Você já viu um aplicativo de celular ou pelo nosso site, que o cidadão seja para marcar um atendimento, seja para ser atendido, seja para mandar uma informação para o Ministério Público, que ele não precise sair de casa para isso. O Ministério Público sempre vai estar de portas abertas para receber todos os cidadãos, mas o que eu observo, até esses dias comentei que utilizei o aplicativo MT Cidadão para renovar minha carteira e achei muito positivo, porque eu também não saí de casa, consegui marcar o médico, só fui no médico, voltei, minha carteira estava renovada, os documentos eu enviei via aplicativo. Motorista. É muito rápido. Eu sei que funciona, por meio do aplicativo. Exato, e eu achei muito interessante, né, como o entusiasta do Ministério Público, falei, poxa, o Ministério Público tinha que estar mais próximo do cidadão assim, sem tirar ele de casa, sem tirar ele... eu andei muito no interior do estado, você tem distrito, às vezes você tem comarcas, promotorias que servem mais de um município, 100, 200 quilômetros, é difícil esse deslocamento. A gente tem que reconhecer que quem mora em um distrito a 30, 40 quilômetros ou numa periferia um pouco mais longe, esse deslocamento tem um custo, perde um dia de trabalho, muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade com o trabalho. E se você tem um aplicativo, um site, que a pessoa pode ter um atendimento online, redireciona ao Teams, abre uma tela, ela em 5, 10 minutos consegue resolver aquele problema, receber aquele atendimento do Ministério Público. E eu quero buscar, com o nosso setor de TI, que hoje é um dos maiores investimentos que a gente tem previsto para 2025, criar esses atendimentos ao cidadão, trazer o Ministério Público mais próximo, trazer o cidadão mais próximo a nós. E a transição, já está rolando? Como é que está aí? Eu sei que o senhor tem uma boa relação com o Dr. Deusdedit, e inclusive com a gestão que ele está encerrando por lá, mas assim, de todo modo, o senhor tem que tomar pé do que vem pela frente aí, do que encontrará pela frente para fazer a gestão propriamente. Não tem dúvida. O Dr. Deusdedit, eu inclusive integro a equipe dele, trabalho junto ao gabinete do Dr. Deusdedit, uma das funções, além da promotoria de minha origem. As subs, que fazem a maior parte da transição, que é a administrativa e de planejamento, já foram alteradas, nesse último mês para já ir se inteirando, Temos as questões orçamentárias, administrativas, eu já estou indo quase todos os dias ali na Procuradoria, tomando pé de toda a questão administrativa propriamente dita, E 7 de fevereiro, se Deus quiser, a gente estava assumindo mesmo a Procuradoria-Geral. E ele há de querer. Lorenberg? Procurador, antes de mais nada, registrar nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo. Procurador, eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Paulo, que seja a primeira de muitas outras que virão ao longo da sua gestão à frente do Ministério Público. Eu vou pegar carona, procurador, em parte da resposta primeira que o senhor nos deu. O senhor falou, Bessivão, a minha prioridade, uma das minhas prioridades, é aproximar o cidadão do Ministério Público. E aí vem a minha indagação, que é muito mais um pedido de reflexão ou um aprofundamento da resposta que o senhor deu. Basta tão somente o atendimento via tecnologia para aproximar esse cidadão do Ministério Público?
ou o Ministério Público aproximar do cidadão? Basta tão somente isso para aproximá-lo ou não? E uma segunda, juntamente com ela. Se o senhor está querendo aproximar o cidadão do Ministério ou o Ministério Público do cidadão, é necessário que esse mesmo Ministério Público preste bons serviços à população. E eu não estou dizendo que o Ministério Público vem trazendo serviços ruins, não é isso que eu estou dizendo. Mas a minha pergunta é exatamente como que oferece bom serviço para o cidadão, para que esse mesmo cidadão venha se aproximar do Ministério Público. Uma espécie de atrativo, né? Exatamente, para atrair esse cidadão. Lindenberg, eu digo que o canal de comunicação, porque o que eu observo muito hoje é que muitas vezes o cidadão procura o Ministério Público um atendimento presencial. Ele não tem ciência, por exemplo, a hora que ele chega, às vezes o promotor está fazendo uma audiência, ele se deslocou à promotoria para isso. E aí marca o atendimento para amanhã, ele se desloca de novo. E eu acho que isso acaba que, vamos dizer, prejudicando um pouco o atendimento. Ele não precisava ter feito esse deslocamento, às vezes a pessoa não liga. E eu acho que isso tinha que ser mais prático, né? A Polícia Federal, por exemplo, trabalha com a parte de passaporte. Você vai lá e marca o atendimento. No horário correto, você vai lá e é atendido. Então, eu acho que essa é um primeiro passo para o Ministério Público tomar. Ter uma rede de atendimento que facilite o cidadão a se deslocar lá e levar o seu problema. O Ministério Público, em todas as searas que ele atua, né? Eu pessoalmente atuo mais com direito de família. Eu acho que o principal móvel da justiça é ela ter agilidade. Ela tem que ter agilidade e eficiência. Eu sempre converso com a minha equipe o seguinte: você vai ter uma interdição. A família tem um problema, ela tem uma pessoa incapaz e ela precisa de um termo de curatela provisório ou definitivo para administrar os bens desse incapaz. Se isso demora muito, isso causa um prejuízo enorme para a família. Muitas vezes, aquela pessoa a ser interditada é o provedor da família. É a pensão que ela recebe, é um aluguel. Então, assim, eu entendo que a justiça tem que ser eficiente com o cidadão. Ele vai lá buscar um atendimento de saúde. Aquilo tem que acontecer num tempo razoável, né? Por exemplo, o trabalho meio ambiente, as nossas searas, né, criminal, violência doméstica. O que eu entendo, a tecnologia não é que ela faça sozinha, mas ela facilita esse acesso, o cidadão a entender que ele pode ter um atendimento rápido, né? E com aquele atendimento rápido, o Ministério Público buscar o resultado que o cidadão precisa. Eu entendo que a justiça está dando um salto com a questão da autocomposição. O processo judicial no modelo antigo, ele não trazia bons resultados. Eu costumo falar que na vara onde eu atuo hoje, os processos de direito de família terminam em 1, 2, não passa de 3 anos. E está despapelizando, né? Quer dizer, o 100%. papel propriamente, em muito lugar nem existe mais. Quase extinto, né? O papel está sendo quase extinto no judiciário. E com isso você tem um modelo que as pessoas têm a resposta. O sujeito entrou lá, que eu estou falando muito da área onde eu atuo, mas o sujeito entrou para divorciar. Ele quer decidir as questões do divórcio, dos alimentos dos filhos, das visitas, da guarda, e aquilo tem que ter uma resposta efetiva e rápida. Você pega na área criminal, na área de patrimônio público, antes desses acordos de não persecução penal, antes desses acordos de não persecução civil, eram anos a fio para declarar prescrição. Anos a fio, quando você ia executar uma ação de improbidade, você já não achava patrimônio. O acordo, ele dá uma resposta imediata. O sujeito sai lá, ele não fica com aquele crimes de trânsito, onde tem muitas ANPPs. O sujeito vai lá, teve um problema, um acidente de trânsito, uma lesão corporal culposa, uma embriaguez ao volante, o que seja, ele sai em 60 dias, 90 dias depois do fato, ele já tem aquela sanção e ele fica sem aquele vamos dizer, aquele problema na vida para carregar. Então, eu acredito muito, o Dr. Deusdedit avançou muito também, é um entusiasta na autocomposição como ferramenta de tornar a justiça mais ágil, tirar aquele número, e aí o judiciário consegue se concentrar no que é mais importante e no que não é possível de conciliação. Sempre vai ter uma parte de demandas que são inconciliáveis, vamos chamar assim, vai ter que ter o braço forte do Estado. Mas essas demandas, elas são a minoria e não a maioria. Não, fala para mim de novo aí. Ah, tá, ok. Estão falando comigo no ponto aqui.
Doutor, olha só, para tudo isso, não é? Eu sei que quando a gente chega com maior vontade, com um monte de planos e fazer isso, fazer aquilo, só que o cobertor muitas vezes é curto, né? E aí tem as demandas que são muito longas, são grandes, são inúmeras. Como é que está? Você está acompanhando, por exemplo, a discussão lá na Assembleia por conta do ODS? O Ministério Público vai contar com, exatamente na prática, com o quê em termos financeiros para 2025? E se dentro desse planejamento para a sua gestão está, por exemplo, o concurso público, que é um fator também que agrega valor à qualidade do serviço prestado. Não tem dúvida. Nós temos um orçamento aproximado para o ano de 2025 de 900 milhões, né? A Assembleia já votou os 2 décimos aí. E nós vamos ter que ter um concurso para membros. Esse a gente faz em 2025, ainda abre, é difícil falar o tempo de tramitação de um concurso público, porque ele acaba sendo submetido a uma série de fatores, mas em 2025 a gente tem que fazer um concurso para membros. Esse concurso deve ser aberto já no início da gestão. Membros tais como? Promotores. Né? Só para promotores, né? Inicialmente para promotores. Na questão de servidores, nós estamos fazendo um estudo, porque, Paulo Lorenberg, o Judiciário mudou muito, o Ministério Público mudou muito nos últimos anos. Nós tínhamos uma demanda muito grande em setores administrativos que hoje não existe mais. Então a gente tem que reformular. O que antigamente era, a gente buscava processo em fórum, levava processo em fórum, carimbava, tirava, descia de um setor para o outro, isso acabou. Isso acabou 100%. Então a nossa demanda administrativa hoje ela é mais voltada para o TI, porque é ali que tramita o que antes tramitava por meio físico, né? E nós estamos discutindo aí, o Ministério Público já tem centros de apoio administrativos regionalizados, porque mesmo as intimações, hoje tudo ficou muito digital. Ficou. Você vê que não tem mais... Mas tem coisas que são insubstituíveis, né? Sem dúvida. O ser humano, por exemplo, ele em muitas áreas é insubstituível. É o ser humano que manda a intimação digital. Ele não vai deixar de... Senão sempre vai ter ele. Mas o que eu falo é o seguinte, por exemplo, você hoje, eu acho que a intimação via oficial de justiça ou via assistente de promotoria física, né, que vai lá, ela existe, mas ela, como eu estava dizendo, do processo inconciliável. Hoje ela já não é maioria, ela é minoria. A maioria, o sujeito dá o ok no celular, vou comparecer aí, e assim você faz a intimação. Então, com isso, a demanda, é o que eu estou falando, a demanda administrativa nossa foi alterando, e nós estamos fazendo estudos, né, para entender aonde a gente tem uma necessidade maior e tal, para planejar um concurso também para servidores. Então, se eu perguntar para o senhor, o senhor não sabe exatamente para quantos seria um concurso aí para membros? Na verdade, a gente tem a gente precisaria hoje de aproximadamente 18 a 20 promotores, mas você tem a questão orçamentária, né? Então a gente planeja fazer no começo, imaginando entre 8 e 10 membros. Aí a outra metade, 8 a 10 membros durante o... No primeiro ano, porque você terminou o concurso, você tem um prazo para dar posse. Né? É porque tem um prazo também que não é coisa tão imediata assim, Exato, tem todo um processo e tal. Então tá. Olha só, eu vou ter que ir para o intervalo, Lorenberg. Já o Lorenberg continua aqui com os seus questionamentos e eu também. A gente vai continuar falando aqui nesta noite com o glorioso doutor Rodrigo Fonseca. Muita coisa para falarmos aqui ainda, né? Notei aqui uma série de questionamentos. A gente volta num instante só após o intervalo comercial. Pois bem, estou aqui dando uma olhadinha no GD. Paulo Coelho, o que é GD? GD é o Gazeta Digital, que você basta dar uma clicadinha aí, ó, www.gazetadigital.com.br e se inteirar de tudo que está acontecendo, as informações quentinhas ali, notícias quentinhas sobre tudo, economia, política, jurídico, poder judiciário, não é? Esporte, cultura, Gazeta Digital. Olha só, por exemplo, o pessoal aí está na espreita por receber o negócio do 13º, a outra parte do 13º, né, da Prefeitura de Cuiabá. Olha só,
Após atraso nos salários dos servidores da saúde, que causou aí queixas e ameaças de greve, a Prefeitura de Cuiabá comunicou novo atraso, o 13º dos servidores da pasta, que por lei deve ser pago até esta sexta-feira, dia 20, e estará na conta somente no dia 23, ou seja, segunda-feira. Aspas para a explicação aqui. Devido à reprogramação financeira de final de ano, o 13º salário dos servidores será pago no dia 23/12, segunda-feira, o prêmio saúde no dia 27/12, sexta-feira, e o salário de dezembro no último dia útil do ano, dia 30/12, fecha aspas, diz comunicado emitido no fim da tarde de hoje. Então, aguarde um cadinho aí, porque não saiu ainda hoje aí o Faz-me Rir. Mais uma que está aí no GD, considerado um dos barões do agronegócio mais poderosos de Mato Grosso, o Eraí Maggi, disse que o empresário Odílio Balbinotti Filho precisa se aprofundar nas questões do Estado para construir uma candidatura ao governo nas eleições de 2026. Olha só. Em conversa com a imprensa, o produtor rural, no caso o Eraí, alertou que não basta chegar a apenas sentar na janela. Não basta chegar e sentar na janela, né? Mas sim ter um amplo conhecimento de política estadual. Ele segue falando o seguinte, o glorioso Eraí. O Balbinotti é empresário, não tenho nada contra. Eu tenho chamado ele para vir participar e entender um pouco aí do Estado e da política primeiro. Hoje, ele conhece os negócios dele, ele tem que participar das associações, ver os problemas do Estado, rodar os 4 cantos como a gente roda. Não é chegar e sentar na janela, fecha aspas, disse o produtor Eraí. Ele falou durante um evento que aconteceu aí de apresentação lá do Parque Novo Mato Grosso, nesta quinta-feira. O Balbinotti vem se articulando aí se articulando no cenário, né, pela sua candidatura, e ele pretende disputar o governo em 2026, apadrinhado pela direita. O empresário pretende se filiar ao Partido Liberal PL e articula aí o apoio de prefeitos das principais cidades do Estado. O Eraí falou com propriedade aí, né? Tem que aprender mais. Chegou agora, quer sentar aí, parece que o seu Amador não, como é que fala aquele quando passa no vestibular lá, é o calouro, né? O calouro. Mas olha só, Lorenberg, preste bem atenção. Olha o cenário que estão dando uma importância muito grande para o nome do Balbinotti. Até acho que, de fato, é um nome novo e tal, mas isso não quer dizer que seja sinônimo de não preparado, isso não quer dizer que ele não tenha os predicados. Lógico que todo mundo que queira galgar a um cargo tão importante como de candidato a governador terá que conhecer, né? Mas tem tempo para isso ainda. Você não acha que tem um pouco de ciúme aí nessa coisa dessa fala aí do Eraí Maggi? Paulo e amigo telespectador, veja, é um empresário comentando a ação político-eleitoral de um outro empresário. Portanto, não é alguém diferente do ramo empresarial. Esse é um ponto importante. O segundo ponto, se alguém é filiado a um partido e pretende ser candidato ao governo do Estado, a prefeito, a deputado estadual, deputado federal, não importa.
Se o partido o aceitar, ele concorre. Ainda que não seja capacitado, ainda que não conheça o Estado. Aliás, no Estado de Mato Grosso, só um governador político que chegou ao governo do Estado, conhecendo o Estado por inteiro, só foi um. Arnaldo Estevão de Figueiredo. Só. Os demais não conheciam o Estado por inteiro. Geograficamente falando, está dizendo? Tudo. Tudo. Ele não só conhecia pessoalmente por visitar todo o Estado, como conhecia a produção, conhecia a mineração, conhecia tudo, porque ele é estudioso. Lorenberg, desculpa te dar... Deixa eu só terminar aqui. Vou entrar aí já, vou devolver a bola aí já. Só para fazer um adendo aí. Hoje em dia, com isso que falou aqui o nosso glorioso procurador-geral, com a tecnologia aí na mão, na palma da mão, esses aspectos de conhecer produção, economia, fatores, índices e tudo mais, a gente consegue. Estou só problematizando para você aí, dar uma provocada. Agora, geograficamente, aí... Não. Veja, nenhum político que sentou na cadeira de governador conhecia o Estado de Mato Grosso, a não ser um só. Arnaldo Estevão de Figueiredo, e pronto. Conhecer o Estado não é apertar a tecla de um computador e olhar. Não é isso que é conhecer o Estado. É outra coisa muito diferente. Os outros passaram a conhecer parte desse mesmo Estado depois que sentou na cadeira de governador. Esse é um ponto importante para a gente entender a fala do Eraí. Terceiro e último aspecto, veja, todo o grupo político-eleitoral almeja e sonha em ter uma candidatura construída para o governo do Estado. Nós já temos aí, basicamente, uma candidatura só, que é a do vice-governador hoje, Otaviano Pivetta. Quanto mais candidatos tivermos, melhor para o conjunto do eleitorado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, é preciso que esse conjunto de candidatos que virão ou que virá em 2026 mostre para que quer ser governador do Estado de Mato Grosso. Aí, o posicionamento do Lorenberg Alves falando sobre essas questões todas aí do cenário dos bastidores para 2020. Talvez o Bob Neto vai acabar virando vice do Pivetta, você vai ver. Se vier pelo PL, o Pivetta continua no Republicanos, fecha uma chapa com o Mauro Mendes para a União Brasil, aí fica os três ali bonitão, né? O caminho é esse mesmo. Estamos aqui nesta noite recebendo pela primeira vez o Procurador-Geral de Justiça eleito para o biênio 25-26. Aqui conosco está o Dr. Rodrigo Fonseca Costa. Lorenberg, já que você bebeu água aí, eu quero que você abra o bloco de perguntas aqui, já que você fez algumas anotações importantes ao nosso entrevistado. Procurador, o senhor falou no primeiro bloco a respeito do que as prioridades. O senhor falou de aproximar o cidadão do Ministério Público. O amigo telespectador que não é familiarizado com as coisas do Ministério Público estaria perguntando qual é a função do Procurador-Geral de Justiça. E aí, se o senhor me permitir, eu gostaria de repetir a pergunta que esse nosso telespectador está fazendo. Qual é a função, de fato, do Procurador-Geral de Justiça? O Procurador-Geral, ele é o chefe administrativo do Ministério Público. Então, toda a questão da administração do orçamento é tratada com o Procurador-Geral. Onde vai abrir novas unidades, onde você vai lotar os promotores de justiça, vamos abrir promotorias regionais, toda a organização administrativa, criação de novos cargos, criação de normas, né, relacionadas ao Ministério Público, elas são de atribuição do Procurador-Geral. Na área finalística, o Procurador-Geral é quem tem a competência, né, para processar criminalmente, quem tem foro por prerrogativa de função. Esses processos são do Procurador-Geral, que são delegados ao NACO, né, mas o Procurador-Geral que é o titular dessa atribuição. E ele também atua muito nas áreas de ações diretas, de inconstitucionalidade. A nossa Constituição Estadual foi alterada, nós vamos ter também agora aqui as ações diretas de constitucionalidade. Então, toda essa seara de constitucionalidade, órgãos plenos do Tribunal de Justiça, são
feitos pelo Procurador-Geral, já atuando na atividade mais finalística do Ministério Público. Quero mandar um beijo aqui para a Heloísa, que está acompanhando o programa lá no Jardim Imperial, aqui em Cuiabá, não é? E o esposo dela, um abraço para o Marcelo, que está acompanhando também com a gente aqui. Vilma Sueli também está acompanhando a gente aqui no centro de Cuiabá. Obrigado pelo carinho da sua companhia, viu? Eu gostaria que o senhor dissesse um pouco do GAECO, porque falo o estado de Mato Grosso, estamos em polvorosa. Nunca se falou tanto, com tanto medo, na questão do crime organizado, as organizações cada vez mais aterrorizantes quanto ao cotidiano, ameaça cotidiana ao bem-estar, ao cidadão comum, cidadão de bem, não é? O governo do estado tem anunciado aí algumas medidas com suas forças de segurança. E o Ministério Público, por meio do GAECO, como é que está inserido nessa discussão toda? E o que o senhor pensa, daqui a pouco, como chefe do Ministério Público, para também enfrentar isso aí, porque o GAECO ele tem sua força e seu respeito também. Enfim, eu queria que você desse uma pincelada aí para que a gente possa entender o que vem por aí da parte do Ministério Público. Então, o Ministério Público está, aos poucos, estruturando, né? O GAECO não é um órgão só do Ministério Público, ele tem ali dentro Polícia Civil, Polícia Militar e também agora o sistema penitenciário. Todos os órgãos, né, de segurança pública estão ali dentro do grupo de atuação e combate ao crime organizado. O nosso GAECO, né, já na gestão do Dr. Deusdedit, o que nós queremos seguir, ele começou a buscar um foco maior nas facções criminosas, exatamente porque houve um crescimento notório delas, não só no Mato Grosso, mas em todo o Brasil. O que eu tenho defendido com o GAECO é a integração não só entre os nossos GAECOs, né, que nós temos GAECOs na capital e no interior, temos GAECO em Sinop, temos GAECO em Cáceres, temos GAECO em Rondonópolis, temos GAECO em Barra do Garças. Então, o que eu venho defendendo junto aos GAECOs? Nós temos que estar integrado com a Polícia Militar, com a inteligência da Polícia Militar, integrado com a Polícia Civil, com o GCCO. Os órgãos de persecução ao crime organizado, eles têm que trabalhar em conjunto. Eles não podem mais trabalhar separadamente, muitas vezes gastando energias para investigar o mesmo fato. Se você não tem uma interlocução, muitas vezes você tem 2, 3 órgãos investigando fatos idênticos e você acaba tendo uma energia perdida, cada um buscando uma parte das provas. Então, o crime organizado, isso vale inclusive para a Polícia Federal. Já no começo da gestão, eu quero fazer reuniões sobre isso e tentar integrar esse sistema de persecução. Eu acho que o crime organizado, nós temos que trabalhar judicialmente muito na desmonetização, né, que é a retirada dos ativos que sustentam o crime organizado. Mexer no bolso, né? Pegar o cara pelo bolso. Exato. E nos faccionados diretamente também, né? Sim, eu acho que o governo do estado já está buscando aí trabalhar no sistema penitenciário, né? Não há dúvidas hoje que o maior foco do crime organizado está dentro dos nossos presídios, né? Ordens, celulares, eu vi hoje também pela imprensa uma operação, parece pegar 100 e poucos celulares de novo, ou seja, você vê que é uma constante. E nós precisamos atuar dentro do sistema penitenciário, né, e pensando estratégias de combate, de evitar que as ordens saiam ali de dentro e, ao mesmo tempo, buscando, né, tanto as prisões como a desmonetização do crime. Porque se você prende, você tira das ruas, mas você deixa todo aquele sistema funcionando, eles vão substituindo e você não consegue realmente resolver o problema, você fica apenas trocando os atores, vamos dizer assim. Então eu acho que essa integração e esse combate tem que ser cada dia mais efetivo. O doutor Adriano vem trabalhando muito, inclusive na capacitação, né, fazendo capacitações em agências, né, como a BIM, junto à Polícia Federal, para buscar o quê? Capacitar o nosso pessoal, a estrutura do GAECO, que, como eu digo, ela não é só do Ministério Público, ela engloba outros órgãos de persecução, para que a gente dê um combate efetivo e consiga, aos poucos, ir reduzindo essa força que o crime organizado, infelizmente, criou. Adriano, que você falou? Adriano Roberto.
Alves. Doutor Adriano Roberto, ele é responsável hoje pela... Ele é o coordenador do GAECO do Ministério Público. Ele é o coordenador da capital, que coordena todo o interior também. A coordenação é única. Ótimo. Vamos mais um nome que eu vou anotar aqui para estar convidando para vir aqui conversar conosco aqui. Doutor, a propósito de, sem querer te colocar numa saia justa, qual que é a sua... O senhor concorda com essa ideia que se fala por aí, que se pretende, inclusive, colocar em prática de, em última análise, proibir o advogado de entrar no presídio? Não, eu acho que não tem como você proibir o advogado de entrar no presídio, nem tolher de ninguém seu direito constitucional de defesa. Independente de ser um faccionado, eu acho que direitos constitucionais devem ser respeitados e qualquer período de exceção não é bem visto numa democracia. O que eu entendo... Você acabou de falar aí, mais 100 e poucos celulares apreendidos, não é? Paulo, você está querendo dizer que são os advogados? Não estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que há que se fazer alguma decisão, posicionamento, terá que ser tomado, não é? Para que haja... Mas eu acho que a discussão ela tem que envolver, inclusive, a OAB, porque a OAB também não vai defender jamais, ela também tem interesse no combate ao crime organizado. A OAB é uma instituição republicana importante para a nossa democracia. Então, eu acho que as instituições envolvidas, seja o Ministério Público, o Poder Judiciário, o sistema penal, via executivo e a OAB, tem que sentar e discutir, porque um advogado que pratica uma conduta dessa, ele tem que ser punido, não toda a advocacia. Você não pode punir a advocacia pela conduta de um advogado. E você pode discutir algumas restrições, juntamente com a OAB, algumas restrições para presos de alta periculosidade. Eu acho que você pode sempre evoluir. O que eu falo é o seguinte, você não pode tolher o direito de defesa de ninguém, mas você também não pode dar uma proteção ineficiente à sociedade. Então, a gente tem que dialogar para que legislativamente se crie regras que protejam as duas partes. Perfeito. É isso aí. Lorenberg, você abre o próximo bloco de perguntas, tá? Porque eu vou ter que chamar um intervalo comercial agora. Mandar um abraço antes aqui para... deixa eu colocar o óculos, porque senão... Divino Carlos, obrigado pelo abraço que você mandou para o Lorenberg, com um abraço, e para todos que estão acompanhando aqui o programa Opinião. Doutor Deusdete está parabenizando aqui também, aplaudindo aqui o glorioso colega doutor Rodrigo. A Vanissa já falei. Tá aqui, ó, a Lindinalva, que é lá do bairro Tijucal, também está acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho da companhia. A Opinião dá um tempinho só e volta já já. Cá estamos de volta ao vivo, o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. De Lorenberg aqui, abrir o bloco, vamos correr, porque é o último bloco, a gente tem um bocado de coisa aqui para perguntar ainda aqui para o nosso entrevistado aqui, o Procurador-Geral, que vai tomar posse agora em fevereiro, o doutor Rodrigo Fonseca Costa. Procurador, eu vou aproveitar uma pergunta que o meu amigo Paulo fez no bloco anterior, a respeito das facções criminosas e o papel do GAECO, o papel do Ministério Público nesse emaranhado todo aí. Nós não temos dúvida nenhuma que o governo do Estado, o governador, estão trabalhando para atacar o crime organizado. Só que não é novo o ingresso do crime organizado no Estado de Mato Grosso. Por exemplo, em novembro de 2017, o próprio Ministério Público entrou com uma denúncia no Judiciário contra 53 pessoas supostamente envolvidas com o Comando Vermelho em Mato Grosso. Aliás, os crimes dessas pessoas, de acordo com a denúncia, eram comandadas de dentro da penitenciária central do Estado. E aí eu pergunto ao senhor, e aí é muito mais do que uma pergunta, um pedido de reflexão. Nós não estamos um pouco atrasados para trazer um projeto ou um programa de tolerância zero contra o crime organizado ou não, na opinião do senhor? Professor Lorenberg, eu acho que sempre é tempo de corrigir os rumos, né? Eu vou dizer da experiência que eu tenho como promotor de justiça. Eu cheguei em Mato Grosso há 20 anos atrás, comecei a trabalhar em 2004. Quando eu vim para cá, você não tinha Comando Vermelho, né? As penitenciárias não tinham. Eu trabalhava no interior do estado, você não via nada.
vamos dizer que 10 anos para cá, o que já engloba aí os 2017 que o senhor falou, a gente foi vendo um crescimento e uma organização deles. E eu acho que o Estado como um todo, isso vale para todas as instituições públicas, não deu a atenção que precisava para isso, não foi observando que em momentos posteriores aquilo poderia se tornar cada vez mais difícil. Houve uma certa omissão, porque eu sempre falo assim, o direito é uma ciência social, a sociedade evolui, o crime evolui e a gente vai atrás. Infelizmente, o direito sempre está um passo atrás. Porque eu até brinco, né? Como sempre digo, puxo para a minha área de atuação, primeiro os casais começaram a se separar, depois surgiu a lei do divórcio, para regulamentar aquilo que estava acontecendo. E nós não temos, até hoje, uma legislação muito eficiente no combate ao crime organizado. Inclusive, fica aqui, a senadora Margarete vem tentando apresentar projetos de leis para discutir isso. Porque nós não temos. A nossa legislação, ela equipara as facções, que na minha opinião tem uma periculosidade maior, a organizações criminosas que não deixam de ser organizações criminosas, mas que atuam com delitos muito menos danosos socialmente. Então eu acho que nós temos que ter um arcabouço, inclusive legislativo, porque você não pode, a pena do crime, de organização criminosa, ela ser idêntica para uma organização, por exemplo, que trabalha, vamos dizer, com descaminho, ou que trabalha com qualquer tipo de ilicitude, como sonegação, etc., são crimes graves, ninguém está tirando a gravidade dos crimes, mas as facções têm maior gravidade. E você não tem hoje um tipo penal específico, ou um inciso específico, uma causa de aumento de pena para combater isso. Então, essa é a discussão. E o controle maior dos presídios, eu acho que esse é indiscutível, não é um problema mato-grossense, é nacional. Você vai em São Paulo, que é um estado grande, estruturado, você tem um problema enorme, só que a facção é diferente, né? Elas se dividiram entre os estados, São Paulo trabalha mais uma facção, Mato Grosso outra facção, mas nós temos que nos estruturar, né? Discutir bloqueio de sinais, bloqueio de internet, como é que isso vai evoluir conforme a necessidade estatal para que a gente vá evitando, né, que o próprio sistema do Estado, que a própria penitenciária seja usada como escritório do crime. Isso não é aceitável. Doutor, eu vou pedir agora, eu vou acelerar aqui porque estamos caminhando já para a reta final do programa. Eu li agora há pouco aqui uma notícia do GD, do Gazeta Digital, dando conta de toda essa situação da saúde de Cuiabá. O doutor Deusdedit, e eu aqui pessoalmente dou os parabéns ao doutor Deusdedit, porque ele foi muito proativo nessas discussões, no que dependeu do Ministério Público, onde houve crise na saúde, Cuiabá, Várzea Grande, ele estava lá colocando o Ministério Público à disposição e muitas dessas intervenções, vamos chamar assim, do Ministério Público, dessas participações do Ministério Público, surgiram decisões interessantes, importantes. A própria intervenção, que teve gente que gostou, gente que não gostou, mas trouxe avanços. E agora teve uma discussão também, está tendo outra discussão que passa, inclusive, pela decisão do doutor Perry. O fato é que o senhor ainda não assumiu, mas vai assumir, se não encontrar esse cenário agora, mas a demanda é tão grande que é pouco provável, eu não consigo enxergar, que haverá uma panaceia que daqui a pouco vai resolver tudo e 2025 vai ser mil maravilhas. Como que o senhor está preparado, como que o senhor vê isso e até a forma de atuação do doutor Deusdedit pelo Ministério Público para tentar contornar esse tipo de situação? Eu acho que o doutor Deusdedit foi um excelente procurador-geral de justiça, né? Deixa a sua história gravada aí no Ministério Público, sempre foi muito atuante onde havia necessidade de uma intervenção ministerial. Nós temos um promotor da saúde, né, em Cuiabá, que é o doutor Milton Matos, que também acompanha toda essa questão da saúde em Cuiabá. Eu entendo que nós estamos há 10 dias de uma transição, né, no município. E o novo gestor, ele tem que se inteirar da situação, né? E eu acho que as instituições públicas têm que dar força para ele ou se integrarem, porque o governo do Estado, inclusive a União e o município de Cuiabá, a nossa gestão da saúde, ela é por todos os entes federados, eles têm que unir esforços para resolver o problema.
o que eu sempre falei é que todo o Estado, todo o poder público, e aí eu incluo o Ministério Público e o Judiciário, tem uma finalidade única, que é prestar um bom serviço e melhorar a qualidade de vida do cidadão. E para isso a gente tem que unir esforços. Então eu acho que deve ser feito um estudo profundo pela equipe de transição aí da Prefeitura de Cuiabá, deve ter o auxílio do governo do Estado para se achar o problema. Olha, nós temos uma demanda, eu acho que é notório, já escutei muito isso do Dr. Milton, que há uma escassez de recursos, né? Infelizmente a saúde é cara, os recursos são finitos e as necessidades muitas vezes não são. E eu venho falando assim, que eu deixo sempre meu elogio ao Brasil, eu tenho muita esperança, acredito muito no futuro do nosso país, que apesar de todos os defeitos, nós somos um dos únicos países do mundo que tem um sistema único de saúde, porta aberta, que atende toda a população. E eu acho que a pandemia mostrou muito isso. O Brasil foi um dos países mais eficientes na vacinação. Por quê? Porque o nosso sistema de saúde é bem pulverizado no país. Então eu acho assim, vamos detectar o problema, o Ministério Público vai estar pronto para ajudar essa detecção do problema, e a gente tem que construir junto a solução. Se eu sou se eu provocasse agora o senhor, não o senhor, mas o doutor Milton Matos. Doutor Milton, olha, eu acabei de ler uma notícia aqui dando conta de que, ao contrário do que manda a lei, a Prefeitura de Cuiabá não vai pagar a parcela do 13º no dia de hoje, sexta-feira. E só para segunda-feira, e depois tem o dia 27 também, uma outra. Não é a hora do Ministério Público estar entrando também aí para fazer cumprir a justiça? Sim, é que o dia era hoje, né? Essas coisas não são fáceis assim. É o que eu estou falando, direito às vezes fica um dia para trás, porque até o dia, vamos dizer assim, até meia-noite de hoje está dentro do prazo, é que a gente já tem um comunicado, né? Uhum. Então o Ministério Público acaba atuando sempre, isso aí é como fosse o prazo na justiça, né? Se você tem até sexta para impugnar, até sexta, meia-noite, você pode protocolar no PJE, como você pode dar uma ordem bancária e fazer os pagamentos. Mas é devido, né, adequado que todos cumpram a legislação, inclusive os entes federados, né? Então a gente espera aí, no futuro próximo, o Dr. Milton deve fazer uma análise aí quanto a essa questão da ilegalidade no pagamento. Professor. Procurador, no primeiro bloco, o senhor falou por 3 ou 4 vezes, tocou no ponto do GAECO. No segundo bloco, o senhor falou por 2 vezes, tocando no GAECO. O Paulo fez perguntas também sobre o GAECO. E aí eu pergunto ao senhor, se é que eu posso fazer dessa forma, falar dessa forma, quantos GAECOs temos no estado de Mato Grosso? No interior, o GAECO está presente onde e em quais municípios ele está presente e qual é o número de integrantes que tem, tanto aqui em Cuiabá quanto no interior? O GAECO, houve uma interiorização dele. Então, no interior, abriu-se um GAECO em Rondonópolis, que conta ali em toda a sua equipe por volta de 15 pessoas, entre membros e servidores, de 15 a 18 pessoas entre membros, servidores e policiais. Existe um GAECO também em Barra do Garças, com uma estrutura muito semelhante. Aí existe um GAECO em Sinop e existe um GAECO em Cáceres. Todos esses GAECOs têm uma estrutura semelhante. O de Cuiabá é muito maior, né? Eu não tenho esse número preciso, mas deve ter por volta ali de 70, 80 entre servidores, terceirizados, policiais, promotores são 5. E o GAECO de Cuiabá é o que dá suporte ao interior. Nós não temos condição, por exemplo, de ter um Celebrite, que é a extração de dados celular, em cada unidade. Infelizmente, nós ainda não temos essa possibilidade. Então, o de Cuiabá vai dando suporte, como é maior, vamos dizer assim, tem a estrutura administrativa maior, ele dá suporte aos do interior. Mas por que interiorizar? Porque o crime, ele não tem muita fronteira. E não é fácil o GAECO de Cuiabá, os deslocamentos e tal. E aquele GAECO de Rondonópolis, ele não é de Rondonópolis, ele faz o sul do estado. O de Barra do Garças não é de Barra do Garças, ele faz o Araguaia. O de Sinop, o norte. E o de Cáceres, a fronteira com a Bolívia, essa parte aqui, né, daquela região ali mais próxima à fronteira com a Bolívia. Então, o que eu venho falando é o seguinte, nós temos que integrar mais esses GAECOs, as investigações têm que estar concatenadas, porque essa fronteira, e eu falei isso mais de uma vez hoje, eu dei uma outra entrevista hoje, essa fronteira territorial que a justiça tem, o juiz tem competência em tais comarcas, o Ministério Público tem atribuição em tais comarcas, o crime não tem.
O crime ele é estadual, ele é nacional, ele é transnacional. Ah, isso é da Polícia Federal, isso é da Polícia... Quer dizer, nós temos uma divisão administrativa que o crime não tem. O crime quer saber se é a Polícia Federal que investiga, se é tráfico internacional, se é tráfico... O crime mistura tudo. Então nós também temos que estar integrados. Senão a gente perde a batalha. A gente fica naquela discussão de, vamos dizer assim, administrativa. O poder público não pode viver, professor Lorenberg, eu venho falando isso muito, de ilhas. O Ministério Público do Meio Ambiente tem que ser integrado à Secretaria do Meio Ambiente. Eles têm o mesmo objetivo. Não tem sentido você ter a Polícia Civil e Militar. Elas têm que estar integradas nesse combate. O Ministério Público com as polícias tem que estar integrado. A Polícia Federal tem que dar auxílio, o Ministério Público Federal tem que ter força-tarefa com o Ministério Público. Porque essas divisões nossas, vamos dizer assim, legislativas, não existem do outro lado. Então, eu venho defendendo muito a gente integrar cada vez mais. O Ministério Público Federal, Polícia Federal, PRF também criaram, salvo engano, chama FICO, um núcleo de combate ao crime organizado. Mas tem que integrar com o nosso GAECO. Porque senão fica todo mundo com o mesmo tipo de informação e gastando energia com a mesma coisa. Passa por esses núcleos que o senhor defende, por exemplo, eu tenho que encerrar o programa, vou caminhar para a última notícia, para a última pergunta. Passa por esses núcleos, doutor, o combate à sonegação, por exemplo, porque esse é um monstro, é um fantasma que nos assola e também responsável por grande parte dessa peleja que nós estamos passando aí, é a sonegação. Então, o Ministério Público, se espera muito do Ministério Público nesse combate aí. O que o senhor tem em mente? O Ministério Público estudou o CIRA, que é outro órgão. Nós temos um centro de recuperação de ativos próprio para sonegação fiscal. Ele trabalhava até agora só com grandes sonegadores, criou-se uma nova estrutura lá, inclusive nós temos hoje pessoal da Cefaz lá dentro, delegado, pessoal da Cefaz, está bem integrado e o CIRA vem trabalhando muito bem, fazendo grandes recuperações, que muitas vezes não são divulgadas por cláusulas de confidencialidade, que tem que ter esse tipo de relação, mas o CIRA vem fazendo um trabalho muito efetivo, recuperando milhões e milhões todo ano, mas ele trabalhava na grande sonegação. Agora nós estamos criando um núcleo de conciliação dentro do CIRA, é um projeto da doutora Anne Carini, fica aqui meu elogio, a doutora Anne Carini, que vai ser minha sub de planejamento, e você vai trabalhar também na pequena sonegação. O Estado vai fazer automaticamente as representações penais para fins fiscais e o centro de conciliação vai chamar, porque o crime tributário tem a peculiaridade que se você pagar, extingue a punibilidade. E antes de começar o processo penal propriamente dito, esses núcleos de conciliação vão tentar fazer essa recuperação fiscal. Caso isso não seja possível, aí vem os processos criminais. Ótimo. Bem, eu quero agradecer aqui pela primeira vez, e que nem eu disse na abertura, que seja a primeira de uma série de outras tantas. Nosso convidado esta noite foi o doutor Rodrigo Fonseca Costa, Procurador-Geral de Justiça eleito, vai assumir em fevereiro. Doutor, olha, de verdade, eu fiquei feliz quando o senhor falou aí que a comunicação é um dos meios que o senhor aposta muito e que vai lançar a mão dele para que tenhamos êxito aí no nosso Ministério Público a partir da sua gestão. E esse espaço continua a postos para bem informar. A gente faz questão, inclusive, de ter bate-papos informativos como este de hoje. Desejo boa sorte para o senhor. Competência eu sei que o senhor tem, com a sua equipe que foi montada. Está lá, doutor Ferra, a doutora que você falou agora há pouco aí. Tem uma turma toda lá, escolhida a dedo. Obrigado de verdade por estar aqui conosco e conte conosco sempre, vamos estar aqui sempre a postos para bem informar. Feliz Natal para o senhor com a sua família, que 25 seja um ano esplendoroso, saudável, produtivo e abençoado por Deus. Amém. Eu que agradeço, Paulo, professor Lorenberg, programa Opinião, todo o Grupo Gazeta, que eu já tive a oportunidade de dar a terceira entrevista que eu dou para o Grupo Gazeta, que é uma vanguarda aí na comunicação do Estado de Mato Grosso. O Ministério Público, ele precisa cada vez mais, e eu venho dizendo isso há muito, trazer o cidadão, mostrar, trazer a demanda, porque essa demanda do que a gente precisa fazer, ela tem que vir da sociedade. Sim. Não é nós que temos que criar as nossas prioridades, a sociedade indica as nossas prioridades. E a gente está sempre à disposição, a comunicação é muito importante e a mídia leva a gente ao cidadão. E é isso que a gente vai querer na gestão. E a gente faz questão absoluta de fazer isso, sabe? Muito. Eu fico
muito feliz e contemplado quando eu vejo que há um entendimento e a gente está levando esse, porque muita gente fica sabendo, acredite, pela vez primeira, tudo isso que ele falou aqui, com mais detalhes, não é? Direto, assim, não é? Com mais... Lorenberg traz os questionamentos, eu também. Enfim, muito obrigado de verdade, tudo de bom. Obrigado ao Jonathan. É Jonathan, né? Eu não errei, não, né? E o outro, o rapaz que está ali, qual que é o nome dele mesmo? Coronel Leonardo. Coronel Leonardo. Obrigado, viu, também, pela força aí. Continue sempre com esse trabalho junto ao nosso querido Dr. Rodrigo. A gente, Lorenberg, segunda-feira... Até segunda-feira. Hoje eu acertei, né? Porque ontem eu estava querendo antecipar, segunda-feira. Olha, segunda-feira a gente se encontra aqui às 19h30 com o programa Opinião. Última semana, na verdade não é a última semana, mas antes do Natal a gente vai estar ali já nos preparativos, falando um pouco nesse clima natalino. Que o zeloso guardador cuide bem de você e da sua família, fica bem, fica com Deus também.